coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eclesiastes. Eita, tem alguém aí acompanhando junto comigo. Eclesiastes, capítulo 3, apenas o versículo 1. Para tudo há uma ocasião, diga ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Amém ou não? Amém. Entenda, querido. Há uma fase, diga fase, diga mais forte, fase. Há uma fase de transição que todos nós estamos sendo submetidos. Você está sendo transicionado. Deus está movendo você de um ponto para o outro. E nós precisamos aprender a nos ajustar aos processos dessa transição. Ser movido de um lugar para o outro, muitas vezes vai significar o seu desconforto. Vai parecer desagradável. Em alguns momentos, talvez, você vai ficar descontente. Mas a transição é necessária na sua vida. E nós temos que nos ajustar aos processos que são fundamentais. Você não pode querer escapar dos processos de Deus, porque eles são fundamentais. E um dos processos da transição se chama sujeição a Deus. Repita comigo, sujeição a Deus. Repito, você está sendo transicionado de um lugar para outro. E o que vai fazer com que essa transição alcance o seu objetivo é você se sujeitar a Deus. Mais para frente eu vou dizer para você o que significa esse se sujeitar. E essa fase de transição, você vai enfrentar algumas dificuldades pelo caminho. Sempre que Deus estiver movendo você de um lugar árido, seco, para uma terra de rios, de mananciais, uma terra que mana leite e mel, você vai enfrentar adversidades no seu caminho. Mas se você não tiver a atenção, ou se você mantiver a atenção nas adversidades, você não vai entender que você foi colocado nesse lugar e você está se movendo de um ponto para o outro, e que entre você e aquele lugar que você precisa chegar, as dificuldades estão ali. Se tem dificuldades, não significa que está ruim. Se tem dificuldades, significa que você está sendo levado pelo Senhor ao lugar que Ele preparou para você. Amém. E você tem que entender que nessa transição, o diabo vai tentar resistir você. Ele vai tentar impedir com que você siga adiante e não entre no novo tempo preparado de Deus para a sua vida. Eu quero te dar essa palavra: há um tempo de Deus preparado para você. Mas é nesse ponto que nós temos que nos sujeitarmos a Deus, para que então consigamos fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então veja, Deus está transicionando você para a promessa. Eu vou sozinho, você não vai. Eu vou dizer de novo: Deus está transicionando você para a sua promessa. Mas quem está lá diante de você te resistindo? O inimigo da sua alma. Só que aí a Bíblia vem e diz assim: sujeite-se a Deus,
resista ao diabo e ele vai fugir de você. Mas ele vem para te resistir, só que ele, quando vem para te resistir, ele não espera com que você se sujeite a Deus. Porque quando você se sujeita a Deus, é você que resiste a ele. Você está entendendo? Quando nós passamos a olhar o povo de Israel saindo do Egito, nós vemos Deus transicionando o povo de um lugar de escravidão para um lugar que ele havia prometido, não é isso? Agora veja, a transição do povo de Israel até a terra da promessa foi acompanhada de muitas dificuldades pelo caminho. E foi prejudicada por uma coisa. Por que aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida? Porque aquele povo não se sujeitou a Deus. A transição de um lugar para o outro foi comprometida porque não se sujeitaram à pessoa do Senhor. Então é preciso nós entendermos o propósito da transição para que possamos colaborar com o que Deus está fazendo. Nessa noite Deus quer te mostrar que você precisa de colaborar com Ele, porque Ele está te transicionando e a sua colaboração vai permitir com que você possa chegar lá. E querido, você pode optar por se debater no processo que você está, ou você pode optar por se sujeitar a Deus no meio dele. Quantos aqui estão em processo? Só o pastor? Só eu? Você está num processo, mas você tem a escolha de se sujeitar a Deus no meio dele, ou de ficar se debatendo, de ficar lá querendo fugir. Olha para esse Jonas que está do seu lado, fala para ele: irmão, para de fugir do processo de Deus na sua vida. E nós temos que entender isso, e entender o seguinte: se eu estou nessa transição, eu tenho que ter a seguinte consciência: vai ser desagradável para a minha carne, vai ser desconfortável para a minha alma vai gritar. Quantas aqui tem tido a sua alma gritando na sua orelha aí, no seu ouvidinho: para, desiste, abre mão disso tudo? É porque Deus colocou você para andar, irmão. Os mortos não ouvem a voz de Deus, quem ouve a voz de Deus são os vivos. Só que você tem que entender, querido, que vai ser desagradável para a sua alma, mas nós temos que ter, como Pedro diz, aquele espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Esse espírito manso e tranquilo, ele vai se aquietar na presença de Deus e entender: Deus está me movendo de um lugar para o outro, e aquele que me tirou de um lugar é poderoso para me levar até aquele lugar que Ele preparou para mim. E querido, quando eu digo que nós estamos em transição, não é uma frase bonita e de efeito, é um fato a todos nós. A questão é que muitos não se deram conta disso. Que hora que você parou para pensar com os seus botões? Que hora que você colocou os seus botões para funcionar e você parou para pensar assim: rapaz, Deus está querendo me tirar desse lugar e me levar para aquele outro lugar? Que hora que você parou para prestar atenção nisso? Nós não nos damos conta disso, e por não conhecermos bem o momento em que nos encontramos, ficamos nos debatendo e angustiados. Irmão, comece a entender o momento que você se encontra, então você vai parar de ficar angustiado e parar de ficar se debatendo. É como o Senhor disse aqui no texto que nós lemos de Isaías: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Aqui o Senhor está fazendo uma pergunta através do profeta: olha, eu estou trazendo a luz, mas vocês não estão percebendo. Será que vocês não percebem? É isso que Deus quer mostrar para você. Você está sendo transicionado. Será que você ainda não percebeu isso? Deus está te dizendo: eu estou tirando você desse lugar de sequidão, desse deserto. Eu estou querendo te levar para uma terra de mananciais de águas vivas. Você não está percebendo isso, não? Deus quer nos dar a percepção do que está acontecendo conosco. Talvez você ache que não esteja acontecendo nada, querido, mas há uma movimentação nas regiões celestiais promovendo a nossa transição. Nós estamos nos movendo. Mas também há uma tentativa de resistência a isso.
causando oposição por meio de situações diversas. Irmão, o diabo não bate em cachorro morto. Se você vê um cachorro morto na rua, você vai lá chutar ele? Mas se o cachorro vier para cima de você, você vai fazer o quê? Que isso, irmão? Você não é de Deus não, hein? Rapaz. Cachorro aqui da esquina, aqui esse dia quase mordeu meu calcanhar. Rapaz, eu acho que esse cachorro deu sorte, porque se ele me pega virado, eu acho que eu tinha quebrado os 2 dentes dele. Mas o diabo não bate cachorro morto, querido. O diabo sabe, ele bate em quem ele sabe que começou a andar. Quem se colocou em pé, quem está indo para um lugar, quem está indo para uma direção. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então ele vai fazer o que? Ele vai causar, querido, oposição a você por meio de várias situações. Ele vai gerar vários estresses na sua vida, várias preocupações, várias angústias, várias ansiedades, vários problemas relacionais, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas não sei do que. Tudo isso para impedir com que essa transição continue em curso, porque ele sabe que se você continuar se transicionando, o sol de Deus vai brilhar sobre a sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Veja Davi, vai ser a nossa referência aqui nessa noite. Olha o tanto que esse cara entendeu o momento dele. Vejamos Davi. Saul estava no trono, Saul ainda era rei, mas Davi já havia sido ungido como rei. Só que Davi ainda não havia subido ao trono. Agora, veja tudo o que aconteceu com Davi depois que ele foi ungido. Irmão, eu fico imaginando Davi antes de ser ungido, lá quietinho, de boa, lá lutando com os leão, com os ursos. A luta de Davi era com o leão e com os ursos, irmão. Com os trigos, com os lobos. Mas no dia que ele recebeu a unção da parte do Senhor, o nível subiu. Você acha que o urso e o leão é o nível alto para Davi? Quando Deus te coloca em transição, em marcha, quando Deus te coloca para caminhar, o nível da sua batalha vai aumentar, irmão. Então, quem começa a perseguir Davi? O endemoniado de Saul, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus havia saído de sobre Saul e veio sobre ele um espírito maligno. Volta e meia estava lá, ó. Estava lá Saul, ó. Possesso. Agora veja, do período em que Davi foi ungido rei, até ele se assentar sobre o trono, foi esse período de transição e ele enfrentou tantas dificuldades, ele sofreu tanta perseguição, tantas angústias, tantas pressões. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Amém. Eu acho que é só eu que sei o que é isso, né? Certa vez, vou contar uma história que aconteceu com Davi. Certa vez, uma das nações inimigas do povo de Deus, os amalequitas, saíram para atacar uma cidade chamada Ziclag. Diga isso. Isso é de comer ou passar no cabelo? E o que os amalequitas fizeram? Eles conquistaram essa cidade e incendiaram a cidade, mas não matou ninguém, levou todo mundo como refém, levou todo mundo como prisioneiro. Só que eles não sabiam que quem morava naquela cidade de Ziclag era Davi e a sua família e a família dos homens que estavam com Davi. Os amalequitas atacaram Ziclag e levaram todo mundo prisioneiro, inclusive as 2 mulheres de Davi, as mulheres e os filhos dos homens que estavam com Davi. Vai vendo o negócio. Quando Davi e seus homens chegam a Ziclag, vê a cidade pegando fogo, e diz lá que quando eles viram aquela cena, as mulheres não estavam mais lá, os filhos não estavam mais lá. Diz a palavra, você pode ler lá depois de 1 Samuel 30, que Davi e os seus homens choraram. Eles fizeram o quê? Choraram. Profundamente. Eles ficaram angustiados profundamente, diz lá, até não ter mais forças. Aí sabe o que os homens intentaram fazer? Os homens começaram a falar: vamos matar Davi apedrejado, porque tudo isso aqui é culpa dele. Os homens intentaram apedrejar
apedrejar Davi. Imagina você, coloque-se você na condição de Davi. Davi era o líder de 600 homens. A Bíblia diz que era só a rapa do tacho, era só a escória que andava com Davi. Estou falando que tem esperança para você? Desculpa, irmão. Mas é o que a Bíblia diz, não sou eu. É a Bíblia que diz isso. Que eram os deprimidos, os angustiados, os perturbados. É o que a Bíblia diz, era essa nata que andava com Davi. Agora pensa Davi tendo que lidar com 600 homens, que não sei se eram todos homens que eram casados, provavelmente sim, mas tendo que lidar com 600 homens que tiveram as suas mulheres e os seus filhos levados como prisioneiros. O povo ficou com raiva de Davi, era como se alguma coisa viesse sobre mim e todos vocês de uma vez só me culpassem e quisessem me matar. Ainda bem que vocês não conseguem, porque eu sou mais forte que vocês. Mas querido, veja que detalhe interessante, isso aqui muda tudo, irmão, esse detalhe aqui muda tudo, porque Davi diante daquela pressão, eu disse o quê? Diga pressão, transições trazem pressões, transições trazem angústias, trazem perseguições, aflições e tantas outras coisas. Para de ficar sem entender o que você está passando, é porque você está sendo transicionado, mas o que Davi fez muda tudo, é o que nós temos que fazer, porque diz lá em 1 Samuel 36, diz assim, que Davi diante daquela pressão, onde todo mundo queria matar ele, diz lá assim, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. E o que Davi fez? Não, eu ia falar, não pedi para você repetir. Davi chama o sacerdote e fala, traga aqui a estola sacerdotal. Davi foi e consultou o Senhor, devo eu subir contra os amalequitas, vou ter sucesso? Deus falou, sobe, você vai destruir todos eles. Davi pega os homens, vai lá, mata todo mundo, recupera as suas esposas, as esposas dos seus soldados, ainda toma os despojos dos amalequitas, volta em paz com tudo que tinha, e termina aquele episódio. Mas veja, Davi ainda não havia subido ao trono, aquilo ainda era parte da transição dele até o trono. Quem está entendendo? Diga amém. O ponto de destaque aqui é o que Davi fazia no seu momento de transição. Esse aqui é o ponto, porque veja, ele estava diante de pressão, mas o que ele fez diante da pressão foi o que determinou o resultado dele. E o que ele fez foi fortalecer-se no Senhor. Mas ele não ficou livre de angústias e de perseguições, o mesmo cabe a nós. Alguns dizem que Davi tinha em torno de 14 a 15 anos, quando foi ungido por Samuel. Pensa um menino, quem aqui tem 14, 15 anos? Se alguém com 200 anos nas costas levantar a mão, vai tomar uma microfonada na beiça. Gente, não tem ninguém aqui abaixo dos 15? Só o Ítalo, né? O João, o Coco, cadê o Coco? Cadê? Ah, está aqui. Eu acho que o Dodô cresceu mais do que deveria, né? Imagina que o Dodô com 14 anos de idade recebendo uma unção de Deus para ser rei. É o menino, gente, é o menino, foi Davi, pensa. Cara, eu fico imaginando, Deus não é gente não, porque ungir um cara rei com 14 anos de idade, irmão, para governar uma nação. Só que quando Deus ungiu, Deus ainda não havia terminado o processo com Davi. Tem muita gente que não entende o processo de Deus na sua vida. Às vezes recebe uma palavra do Senhor e acha que está pronto. Não, você pode ter recebido uma palavra do Senhor, mas tem muito processo até você começar a viver o que Deus tem para a sua vida. Eu recebi uma palavra de Deus, eu vou sair fazendo. Ah, vai então para você ver. Vai então para você ver o que vai lhe acontecer. Você vai voltar ferido. Agora veja, Davi com 14, 15 anos, irmão, 14, 15 anos, fugindo. Não, primeiro ele foi servir Saul, né? Ele teve que servir Saul, tocar a harpa para Saul quando ele ficava endemoniado. Aí ia lá, Davi tocar a harpa e saiu o demônio. E então Saul viu que o espírito estava sobre Davi, começou a se enciumar. Satanás se levantou contra Davi. Satanás tem se levantado contra você, mas eu quero te dizer, a mesma unção que estava sobre Davi para colocar o diabo para correr, está sobre a sua vida. Amém.
Mas você acha que parou por aí? Davi então foge. Não sei com quantos anos Davi fugiu. Talvez Davi tivesse 18, 19, 20 anos. Ele já havia casado naquela época com a filha de Saul, Mical. Mas aí ele foge. Então começa toda a saga de Davi. E ele tinha por volta de 14 e 15 anos. E a Bíblia diz que Davi foi assentar-se ao trono, ele tinha 30 anos. Você é bom de conta? 14 para 30 tem quanto tempo? 15 para 30 tem quanto tempo? 15. Vamos dizer que ele tinha 14 ou 15 anos. Se ele tinha 14, era 16 anos, do dia que ele foi ungido até se assentar sobre o trono. Se ele tinha 15, foi 15 até chegar no tempo dele se assentar sobre o trono. Veja, o tempo de transição de Davi foi em média de 15 a 16 anos. Mas Davi soube entender e corresponder com o seu processo. Agora nós somos apressados. Uma coisinha nos acontece aqui, a gente dá um trupicão, machuca o dedo, a gente quer desistir de tudo. Não, irmão. Davi esperou cerca de 15 a 16 anos para se assentar sobre o trono. Mas ele entendeu o seu processo. E aqui vai um detalhe sobre nós. Porque alguns em tão pouco tempo desistem por não entenderem que estão sendo levados ao outro lado. Você está sendo levado para o outro lado. Amém. Vou dizer de novo, você está sendo levado ao outro lado. Amém. Ao lado que Deus lhe preparou. Amém. Querido, e quando nós não sabemos corresponder ao nosso processo, o que vai acontecer? Esse tempo vai se alongar, irmão. Aprenda a responder ao seu processo, a compreender o que está te acontecendo, para que você não alongue o seu tempo. Amém? Amém? Quando eu olho para o nosso tempo como igreja, eu não me desespero mais, eu já me desesperei um pouco. Hoje eu não me desespero mais. Nós temos 13 anos de ministério, quantos? 13. É um bom tempo, sim ou não? Sim. É ou não é? Sim. Mas eu não me desespero mais, sabe por quê? Porque muitos outros ministérios passaram o que nós estamos passando, e outros estão passando exatamente o que nós estamos passando. E sabe o que é engraçado? Eu já ouvi testemunho de vários pastores, líderes de ministérios. Eu já ouvi vários deles falando quando que os ministérios deles romperam. Agora pasme, olha que interessante. Já ouvi vários pastores falando que depois de 15 anos foi que o ministério deles começou a romper. Engraçado que foi mais ou menos o mesmo tempo que Davi levou para subir ao trono, depois que foi ungido. Nós estamos chegando lá, irmão. Eu vou dizer de novo, nós estamos chegando lá. Nós estamos com 13. 13 para 15, falta quanto? Então nós vamos chegar lá. Tem mais 2 anos. Eu não sei, irmão. Eu sei que nós vamos chegar lá. Claro que isso não é regra, mas demonstra que todos estamos numa transição para o nosso melhor e o melhor de Deus, e que isso leva tempo. Repita isso comigo. Eu estou numa transição para o meu melhor e o melhor de Deus, mas isso leva tempo. Você entende isso? Por isso eu quero te animar, querido. Você está sendo transicionado de um ponto para o outro. Agora, há desconforto, há angústias, há sentimentos dos mais diversos. Mas se você aprender a corresponder com Deus nesse período, você vai chegar do outro lado fortalecido e cheio de experiências. Você não tem noção do que eu acabei de te dizer aqui, irmão. Se você tiver a paciência, aprender a corresponder com Deus, nesse período de transição, você vai chegar do outro lado fortalecido e cheio de experiências para contar. Amém. Irmão, que palavra poderosa é a tal da experiência. Ela é quem lhe dá autoridade para falar sobre certas coisas e te reveste de poder. Escute, olha para mim, não perca o que eu vou dizer aqui agora não. A experiência é o que te dá autoridade para falar a respeito de certas coisas, e é ela que te reveste de poder. Tudo é conceito para nós enquanto não é experimentado. Você pode ser o sabichão da balachita. Se você não experimentou, você é só um sabichão. Mas quando você experimenta, você tem autoridade naquilo que você experimentou. Por isso, não
importa se a palavra que você ouve é bela, ela só é vida para quem a experimenta. Deus está te levando, sabe para onde, irmão? Para experimentar. Sabe para quê? Para que isso se torne autoridade sobre a sua vida. Amém. Se torne vida em você, se torne poder em você, amém? Como é que você vai aprender a resistir ao diabo? Diga assim comigo, lutando contra ele. Você vai ter que enfrentá-lo, irmão. Ora, como seria bom se o diabo ficasse preso em casa e a gente pudesse andar livre dele, mas não podemos. Então Deus fala assim, já que o Satanás está aí, eu vou usar ele como uma arma para forjar o meu povo. Eu vou até deixar esse infeliz que perdeu sua posição levantar-se contra o meu povo, contra os meus escolhidos, e vou deixar ele até trazer uma tribulaçãozinha, mas eu vou fazer de tudo que o meu povo está passando uma experiência para eles, para que eles sejam fortalecidos e possam chegar aonde eu tenho para eles do jeito certo. Sabe, se hoje eu posso falar com certa prioridade a respeito de algumas coisas, foi porque eu as experimentei. A mesma coisa cabe a você. Veja algo, de onde que você acha que nasceu muitos dos salmos que Davi compôs? Das experiências que ele teve, irmão. De onde você acha que nasceu muitos provérbios, de onde Salomão compôs? Das experiências que ele teve. De onde você acha que vai nascer muitos cânticos que você vai cantar? Das experiências que você tem. De onde você acha que você vai poder curar muita gente? Das experiências de cura que você tem. De onde você acha que vai poder consolar muita gente? Com a consolação que você é consolado, com as experiências de consolação que você tem. A transição, querido, é a fase da experiência. Repita isso comigo, a transição é a fase da experiência. Você está em transição, não está? Então aproveite as suas experiências. Mas não aproveita para matar os outros, não. Aproveita para matar a si mesmo. Aproveita para morrer nesse período. Porque enquanto você está sendo transicionado, às vezes você quer fazer guerra com o outro. E aí, um dos propósitos da sua transição é você deixar tudo que é seu para trás e pegar só o que é dele e seguir adiante. Só que na nossa transição a gente não entende muito bem e fica fazendo guerra com os outros. Enquanto você está sendo transicionado, você está sendo experimentado. Esse é o momento de provar e ver como o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. No entanto, alguns não estão atentos ao que lhes está acontecendo. Você está sendo levado a um outro nível, porque é isso que Deus está visando. Deus não está visando você como cauda. Deus não está visando você lambendo o pó da terra. Deus está visando você num outro nível. Deus está visando você degrau após degrau, subindo a plataforma, subindo o monte de Deus, se chegando a Deus. Você não vai ver Davi murmurando ao longo de sua transição. Ele tem pergunta? Claro que Davi tem perguntas, mas não tem murmuração. Davi não tem questionamento de incredulidade. Não vou pisar na bandeira do Brasil não, fica quieto aí. Ô Jeová. Davi tinha muitas perguntas, obviamente ele tinha. Se você ler Salmos, você vai ver Davi perguntando muitas coisas, mas você não vê Davi murmurando, vê? Na sua transição, uma das coisas que você mais faz é murmurar, é questionar. Existe um questionamento bom, mas existe um questionamento que é fruto de incredulidade. Você não vê Davi fazendo isso. Você não vai ver Davi, por exemplo, perguntando assim: Deus, será que o Senhor me ungiu mesmo? Deus, será que o Senhor está comigo mesmo? Porque tudo isso aqui que eu estou passando não é possível. Eu fui ungido rei, como é que eu posso estar passando tudo? Você não vê Davi fazendo isso. Porque ele sabia que o Senhor era em seu favor. Ele entendeu que ele estava numa transição e num processo de Deus. E eu quero te dar essa palavra: o Senhor é com você e por você nesse momento de passagem de um ponto a outro. Sabe, querido, eu já tive várias experiências de Deus me mostrando que eu estava passando no mesmo ponto algumas vezes. Várias vezes.
Você já teve experiência de Deus mostrar para você que você está passando no mesmo ponto várias vezes? Você já teve essa experiência? Eu já. Sabe o que Deus estava querendo mostrar ali? Que naquele ponto de transição não estava dando a resposta certa. Sabe, várias vezes eu lembro do Senhor me visitar por meio de sonhos e me mostrar aquele mesmo cenário várias vezes. E aquilo se tornou tão familiar para mim, porque quando eu acordava, eu falava, rapaz, eu já vi isso. Eu já tive aqui. Eu já tive aqui também. Nossa, esse tempo atrás eu tive aqui. Nossa, de novo, a mesma coisa. O que Deus estava querendo me mostrar é que na minha transição eu estava dando a resposta errada. Que eu precisava aprender a dar a resposta certa. Era por isso que eu estava voltando para o mesmo lugar sempre. E foi batata, irmão. Quando eu comecei a dar a resposta certa, eu parei de sonhar aquelas coisas. Quantos aqui sabem do que eu estou falando? Talvez, querido, você esteja sonhando com algo repetido. Você está sonhando com alguma coisa repetida, irmão? Tá? Pode ser que Deus esteja te mostrando que você não está dando a resposta certa nesse seu ponto de transição. E que você está tendo a oportunidade de experimentar de novo o mesmo cenário até aprender a como sair dele. Eu mandei uma mensagem no grupo sexta-feira. Quem leu? Mandei para todo mundo. Lá naquela mensagem eu falava um pouquinho sobre nós vivemos em círculos e em ciclos. Você leu? Era o que Deus estava me mostrando. Várias vezes voltando ao mesmo ponto. Por quê? Porque eu não estava vivendo em ciclos, mas em círculos. Em círculo você volta sempre ao mesmo lugar. Israel passou 40 anos no deserto andando em círculos. E eles terminaram no mesmo lugar, mortos. Morreram. Em círculos. Deus não te fez para andar em círculos, mas em ciclos. Quando você anda em ciclo, você avança. Você está encerrando uma etapa para entrar em outra etapa. Você está saindo de uma transição para um outro lugar. Amém? Porque você aprendeu a dar a resposta certa e avançar. E eu penso, querido, que nós deveríamos ser como as estações. Assim como elas mudam, nós também deveríamos mudar. Seja como a estação. Mude como a estação muda. Tem gente que está vivendo no inverno, quando a estação que se apresentou é a primavera. Nós estamos com qual estação agora? Primavera? Eu não quero nem ver quando chegar o verão, irmão. Se isso aqui é primavera, quando chegar o verão, nós veremos o Senhor mesmo, porque nós não vamos aguentar tanto calor, nós vamos morrer. Mas veja, tem gente, preste atenção, vamos lá, estou começando a ir para o fim. Tem gente que está vivendo o inverno, mas a estação mudou, é a primavera, e primavera é tempo de florescer, é tempo de frutificar. É o que o pastor Cícero citou aqui. E ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação apropriada. Note isso aqui, querido, estação apropriada. Isso fala de algo que acontece no tempo oportuno. Isso acontece no tempo oportuno. Qual é o tempo que você está? Qual é a estação que você está? É aí que você tem que se atentar, porque é aí que as coisas estão acontecendo na sua vida. Você tem que ter paciência. Se é inverno, às vezes você vai sentir frio. Eu estou tão frio. Mas você não está nessa estação para você ficar congeladão, iceberg, sorveteriano, congeladão, crente frost free. Se está frio, se está no inverno, é tempo de você entender e colocar fogo para você se aquecer. Amém. Há uma transição, querido, na natureza de um tempo para o outro. Assim como as suas estações mudam, fomos feitos para transicionar e oferecer no seu devido tempo aquilo que lhe é devido. Se é tempo de você frutificar, Deus não espera outra coisa que não seja você frutificar. E aí Deus nos coloca num tempo de fruto e a gente não apresenta fruto nenhum. Lembra quando Jesus amaldiçoou aquela figueira? Lembra?
Jesus está com fome. Irmão, Jesus sentia fome. Jesus com fome, vê aquela figueira vistosa, tinha tanta folha, e quando tem folha é tempo de fruto. E a figueira tinha folha, mas quando Jesus chegou, cadê o fruto? Jesus vira para ela e fala assim: nunca mais ninguém coma de você. O que aconteceu com aquela figueira? Se não era a estação dela, por que ela tinha folha? Porque se ela tinha folha, era para ter fruto. Por que ela não tinha fruto? Veja, essa figueira representava algo fora do tempo. É como muitos estão dentro de uma estação, mas não estão produzindo o que aquela estação requer, porque não estão entendendo a sua transição. Quando você entende a sua transição, você vai produzir dentro daquele tempo que você está. A figueira estava num tempo de ter folha, mas não tinha fruto. Você está num tempo, você precisa entender esse tempo, porque Deus quer te fazer frutificar dentro desse tempo. Só que o fato de não estamos entendendo o que está acontecendo conosco, não estamos frutificando. Às vezes estamos sendo como essa figueira. Temos até uma boa aparência, uma boa folhagem, mas na hora do fruto, cadê o fruto? É porque não entendemos o tempo que estamos. No período em que nos encontramos, teremos que ser pacientes, porque tendemos a sempre querer apressar as coisas, mas elas não irão mais rápidas porque queremos, mas porque cooperamos com Deus até sermos experimentados e prontos para acessarmos o outro nível. Eu sei que se depender só de você, você ia apressar o processo, sim ou não? Você ia, irmão, eu acho que você não ia escrever nenhum parágrafo da sua história, você ia escrever assim, A, ponto. Sim ou não? Sim. É o que a maioria de nós faríamos. Mas Deus está te experimentando, querido. Vou dizer de novo, Deus está te experimentando. Não fique apressando as coisas. O que Deus quer que você entenda é que você precisa cooperar com Ele dentro desse tempo que você está, dentro desse momento que você se encontra. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero voltar aqui para o início, porque o sujeitar-se a Deus é o ponto da transição. Quando você se sujeita a Deus, então você continua fazendo a passagem de um ponto para o outro. Esse sujeitar-se significa colocar-se à disposição de Deus e aceitar o que Ele lhe apresenta para que aquilo que se torne a sua condição. Isso significa sujeitar-se a Deus. Veja, quando eu preciso me sujeitar a alguém, a condição que vigora não é a minha, mas a do outro. Quando eu preciso me sujeitar a alguém, a vontade que se estabelece não é a minha, mas a do outro. Quando eu preciso me sujeitar a alguém, o pensamento que governa não é o meu, mas é o do outro. Quando você se sujeita a Deus, não é o que você quer, mas é o que Deus quer. E quando você se sujeita a Deus, então você faz o caminho daqui para lá. A sujeição é o ponto da transição. Você entende isso? E é nisso que está o nosso avanço. Vou terminar. Na sujeição a Deus, nossa transição está em curso. E como responderemos a ela vai determinar o tempo em que entraremos no novo nível. Tenha paciência e saiba, tudo o que te está acontecendo, você não está sozinho. Deus é com você e por você. E entenda, nada disso é para te desfalecer, mas para te promover. Eu não aguento mais, Deus, ó céus, ó terra, tira-me daqui, ó Senhor. Deus, como o Senhor podia me levar essa noite enquanto eu durmo? Engraçado, quando a gente pensa em partir, a gente quer partir dormindo, né? Ninguém quer partir de outro jeito, né? Quer partir enquanto dorme, né? Oh Senhor, tira-me dessa terra, porque eu não aguento mais o meu sofrimento. Aleluia. Tenha paciência, querido, porque tudo que você está passando não é para te desfalecer. Esteja pronto também para ter resistências, mas também esteja pronto para se sujeitar a Deus, e essas resistências fugirão diante de você. Querido, não importa se o diabo se levantou por um caminho, por 7 caminhos fugirá diante de você.
o diabo se levantou. E daí? Ele se levantou para cair. Só o José vai derrubar o capeta agora. Eu vou dizer de novo, o capeta se levantou, mas levantou para cair. E eu quero te fortalecer com essa palavra, irmão. Esse é o nosso tempo. É o tempo de nos sujeitarmos e aguentarmos o processo, porque todo o processo foi feito para ter prazo de validade. Você sabia que processo foi feito para ter prazo de validade? Alguns estão postergando, né? Já tem uns 200 anos que está no processo ali. Mas todo processo foi feito para Deus para ter prazo de validade, porque Deus nos transiciona de um ponto ao outro constantemente. Deus não é água parada, Ele é rios de águas vivas. E quando a gente entra no rio dele, a gente sai daqui e vai para lá. E nós vamos chegar lá. Só o José vai chegar comigo, eu vou dizer de novo. Nós vamos chegar lá. Porque Deus preparou um caminho no deserto e rios nos lugares secos. Nós vamos chegar lá, não interessa se nós estamos no deserto, nós vamos chegar lá. Não interessa se eu estou sedento, Ele vai saciar minha sede. Pastor, eu não estou vendo nada. Mas se apegue a Deus e você vai ver Deus fazer brotar água da rocha. Você vai ver Deus fazer proezas de onde não eram possíveis proezas acontecerem. Amém, querido? Pastor, qual é o tema para essa palavra? Te dou ele agora. Processos em meio à transição. Você está sendo transicionado, mas há processos que você tem que entender e se submeter dentro desses processos a Deus. Você entendeu essa palavra? Você recebe ela? Fica de pé no seu lugar.